Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Alegria enorme estar aqui com vocês nessa noite de domingo, nessa celebração nossa, nesse culto que nós vamos render ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Imagino que seja uma surpresa vocês me verem aqui hoje, porque a rigor eu estou de férias, mas tivemos um imprevisto nesse domingo, né? A pessoa que estava escalada para pregar, um convidado, um irmão, um amigo meu externo, ele acabou ficando doente, né? Passou mal de ontem para hoje e em virtude disso sou eu que estarei aqui com vocês. Nós não estaremos presencialmente na igreja, gravando e transmitindo de lá. Eu vou conduzir esse culto nessa noite, nesse domingo, e mais uma vez eu quero te encorajar, meu irmão e minha irmã, para que você tenha o seu coração aberto, um coração umedecido, um coração disponível para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa mais um domingo falar comigo, falar com você nessa noite. Eu quero desde já te encorajar a se colocar na presença de Deus, se colocar em espírito de oração, se colocar na presença do Senhor de tal maneira que você tenha disponibilidade do seu ser, do seu interior, para fazer uma nova experiência de Deus nessa noite, para se encontrar com o Pai, para poder se alimentar da palavra, para poder perceber, discernir o seu ser como cristão, o seu discipulado cristão, para que a gente possa crescer juntos na palavra de Deus, juntos, mais um domingo. Mais uma vez, muita saudade de todos vocês, imagino que a saudade só está crescendo. Tivemos, graças a Deus, um culto no domingo passado muito abençoado, um culto muito gostoso no Zoom de ceia, um culto em que eu recebi muitas mensagens dos irmãos em relação a como foi precioso aquele tempo. E eu compartilho com vocês também, foi muito precioso para mim, para a Aline. Tivemos uma noite muito especial na presença do Senhor, sendo ministrados por todos os queridos que cantaram, todos os nossos irmãos, podendo ver as famílias ali na tela do nosso computador. Então, com coração alegre, que mais um domingo nós vamos celebrar, nós vamos cultuar a Deus, nós vamos louvar ao nome do nosso Senhor. Embora a gente não tenha louvor aqui, música, eu te convido aí na sua casa, quem sabe após essa celebração, após a meditação na palavra, eu te convido a cantar. Quem sabe você canta um cântico aí, um louvor conhecido, um hino conhecido, junto da sua casa, junto da sua família, junto dos seus. Quero convidar você a orar comigo nessa noite, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor. Pai amado, obrigado. Obrigado por esse domingo, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pela vida, obrigado pelo pão. O Senhor tem sido a nossa provisão, o Senhor tem sido o nosso alimento, o Senhor tem sido a nossa esperança. O Senhor não tem deixado nos faltar nada. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo que nós vamos ter aqui para meditar na Tua Palavra. Obrigado, Pai, Deus querido, pela Tua presença constante na nossa vida. Obrigado pela nossa comunidade. Obrigado por esse tempo especial que nós estamos tendo aqui. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que tenhamos um tempo aqui abençoado pela Tua boa mão. Nós, desde já, entregamos ao Senhor a nossa vida, pedimos humildemente que Teu Espírito Santo nos ilumine e que possamos sair daqui cheios do Senhor. É o que eu peço por mim, é o que eu peço por todos os meus irmãos queridos, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar,
e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós todos temos uma necessidade de receber feedback, de ter um retorno, de ter uma avaliação sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa situação. Talvez muitos de nós recebemos muitos retornos, muitos feedbacks dos nossos pais, nos corrigindo, nos orientando, e muitas vezes esses retornos, esses feedbacks, essas avaliações, elas foram duras de serem recebidas. Às vezes nós recebemos críticas, às vezes críticas infundadas, críticas indevidas. Fomos cobrados de uma maneira, às vezes com boa intenção dos nossos pais, mas de uma maneira agressiva, de uma maneira inadequada, de uma maneira ruim. Recebemos talvez palavras do tipo: você é incompetente, você não tem condição de fazer, você é vagabundo, vai trabalhar, vai... Enfim, duras críticas, às vezes em momentos inoportunos, às vezes em momentos inadequados, em situações que deveríamos talvez ouvir um tipo de incentivo. Às vezes você recebeu uma dura do seu chefe. Na necessidade de você ter uma avaliação, às vezes você recebeu uma avaliação não construtiva, uma avaliação destrutiva que só te desanimou, te colocou para baixo e você não encontrou ali um elemento, um subsídio para você poder melhorar, para você poder crescer. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, ou quem sabe até mesmo no religioso, recebendo duras críticas de pastores, de irmãos e irmãs da igreja, críticas inadequadas. Talvez isso tudo tenha te ferido, tenha te magoado, tenha te marcado negativamente. E a gente está diante de um texto em que o apóstolo João, ele aqui tendo uma visão, sendo um visionário, tendo essa experiência de Deus aqui, de vislumbrar elementos escatológicos, ele escreve cartas para as igrejas aqui. E ele é um instrumento de Deus para poder escrever essas cartas, e ele as faz aqui como se fosse Cristo escrevendo. E é muito importante e muito interessante pensar que Deus, que Jesus, ele tem condição, ele tem interesse em nos dar retornos, em nos dar respostas, em discernir o tipo de trabalho que nós temos feito, como nós temos sido. Na verdade, a palavra de Deus como um todo, o Evangelho de Cristo Jesus, ele é cheio de elementos que nos ajudam a discernir como nós temos ido, caminhado a nossa vida cristã, como a nossa espiritualidade tem sido. E é Jesus quem tem a condição e a possibilidade de mensurar e medir a qualidade do nosso trabalho. E nessa carta especificamente, ele escreve essa carta a Filadélfia, essa igreja,
E essa, junto de outra igreja, são as únicas que recebem um feedback positivo, uma avaliação positiva. E eu e você como igreja, nós como pessoas que fazemos parte da comunidade da Igreja Batista em Quitaúna, temos esse momento aqui nessa noite para meditarmos à luz da palavra de Deus, dessa carta à Filadélfia, e termos acesso ao retorno de Jesus sobre essa igreja essa que não teve nenhuma crítica, e não foi criticada em nenhum elemento. Então a gente tem a convicção e a certeza de que esse feedback, de que essa avaliação podem ser para a gente elemento essencial para a gente avaliar a qualidade do nosso trabalho, a qualidade da nossa comunidade, a qualidade do nosso cristianismo, a qualidade da nossa espiritualidade. E eu quero pincelar aqui alguns elementos de elogios que são feitos da parte de Jesus a essa comunidade. E eu oro a Deus para que nós tenhamos os olhos do nosso coração abertos e disponíveis para ouvirmos os elogios que Cristo faz para essa comunidade e para que esses elogios eles sirvam para nós tanto de elemento que nos ajude a balizarmos e entendermos se nós estamos no caminho correto, como elementos que são referenciais daquilo que importa para Jesus, daquilo que vale a pena para Jesus, daquilo em que Cristo, quando olha, ele vê valor. E eu não tenho dúvida de que essas características podem e vão nos surpreender, Ele diz nessa carta, em primeiro lugar, eu queria destacar esse trecho a partir do verso 8, em que ele diz assim que conhece as suas obras. As obras de uma igreja, as obras de uma comunidade, de uma igreja local, as obras daqueles que se dizem cristãos na terra, elas estão sendo avaliadas, elas estão sendo percebidas, elas estão sendo discernidas pelo Cristo. O Senhor, o cabeça da igreja, é aquele que passeia por entre as igrejas. É aquele que sabe aquilo que está acontecendo dentro das comunidades, das igrejas locais. Cristo ele está antenado em tudo que a gente está fazendo. Não tem um trabalho, não tem uma ação, não tem um pensamento, não tem uma intenção do nosso coração que não seja percebida pelo Senhor. E Ele conhece as nossas obras como ninguém conhece. Somente Ele é capaz de discernir a intenção do coração, por exemplo, do pastor da igreja. Somente Ele é capaz de discernir o André. Somente Ele é capaz de discernir você. Somente Ele é capaz de nos discernir institucionalmente para saber para onde a Igreja Batista de Quitaúna está indo, com qual intenção ela tem caminhado, com qual propósito ela tem caminhado. Por isso, a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de palavra, porque ele diz expressamente: conheço as suas obras. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente executa, e não somente as nossas exterioridades, mas o nosso interior, o nosso coração, é do conhecimento de Deus. Os olhos do Senhor estão atentos a tudo aquilo que nós fazemos. Você pode ter um trabalho mega importante, mega decisivo dentro da comunidade religiosa, ou você pode ter até um papel talvez que apareça menos. Mas saiba, o Senhor tem os olhos sobre todos nós. E a qualidade do nosso trabalho está sendo mensurada de maneira comunitária. Não é aquilo que um está fazendo, é aquilo que nós estamos fazendo como comunidade. Então ele diz: conheço as tuas obras. Ele diz assim no verso 8 ainda: eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É muito interessante perceber que a igreja ela está sendo elogiada e há um reconhecimento da parte de Jesus de que a igreja ela tem pouca força.
pouca força que a igreja tem não é motivo para que a porta aqui, e muitos estudiosos vão entender que essa porta se trata do reino de Deus, essa porta do reino seja fechada para a igreja. Muito pelo contrário, Jesus ele diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta aberta está aberta para uma igreja que não tem muita força, que tem pouca força, mas que guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. Olha que interessante. Às vezes, no nosso olhar humano, nós discernimos uma comunidade de sucesso, uma comunidade religiosa que está indo bem, uma igreja que se destaca, né? Por conta, muitas vezes, da força que ela tem. Puxa vida, a igreja consegue distribuir inúmeras, milhares de cestas básicas. A igreja tem uma capacidade de transmissão de culto excelente, é praticamente ali uma emissora televisiva. A igreja tem um templo estonteante, ela tem uma estrutura física de cair o queixo. A igreja, ela se preocupou com detalhes ali de toda a sua estrutura. E às vezes a gente se prende nesses elementos exteriores para sinalizar e para falar muitas vezes. Aí está uma igreja poderosa, uma igreja com força. É interessante que na ótica do Cristo, a igreja que tem a porta aberta pelo Senhor, uma porta que ninguém pode fechar, não é uma igreja que demonstra que tenha força. Não é uma igreja, muitas vezes, tida por uma igreja que é referencial para as outras. Não é uma igreja com milhares e milhares de pessoas. É uma igreja com pouca força. E é interessante pensar isso porque a gente é muito acostumado a mensurar a qualidade, a mensurar o poderio, né, o poder, a mensurar a qualidade de algo através das aparências, através da força e do peso institucional, através muitas vezes ali de elementos exteriores, por performance, por números, por prédios, por coisas. E não é assim que o Senhor avalia. Não é dessa maneira. Eu gosto de olhar para essa carta, de pensar nesse trecho e pensar muitas vezes em igrejas pequenininhas que estão às vezes em lugares longínquos, com pastores muitas vezes que não têm sequer ali toda uma estrutura de estudo, todo um arcabouço de estudo teológico, de acesso a conteúdos, etc. Mas são igrejas que são valorosas, valorizadas pelo Senhor. São igrejas que são preciosas para o Senhor. São igrejas que não têm pouca força, mas na pouca força que tem, a graça do Senhor, ela superabunda ali nessa pouca força e elas fazem humildemente o seu trabalho e elas têm uma porta aberta para sinalizar o reino de Deus onde elas estão. Quantas e quantas e quantas comunidades de Jesus, às vezes com 7, com 10 pessoas espalhadas aí pelo nosso Brasil, não estão fazendo a diferença, não estão sinalizando o reino de Deus, não estão com todo um coração genuíno, atuando e trabalhando na obra de Deus, perseverando e guardando, como ele diz aqui no verso 8. Sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou meu nome. Gente que leva a mensagem de Jesus, gente que leva a mensagem da cruz, gente que leva essa mensagem de graça, de salvação para o perdido. Quantas e quantas e quantas comunidades não estão cuidando de gente desfavorecida, não estão dividindo o pouco que tem? Quantas e quantas comunidades pequenas não estão abrindo o seu pequeno e humilde espaço para receber aqueles que não têm às vezes onde dormir? Quantas e quantas e quantas comunidades de Cristo Jesus espalhadas por esse globo sequer tem placa, sequer tem denominação, sequer tem uma estrutura, sequer tem algum tipo de expressividade na mídia, mas de maneira velada, de maneira desconhecida, de maneira que ninguém está vendo, elas estão fazendo o trabalho do Senhor. Elas estão guardando o nome de Cristo,
elas estão anunciando o evangelho, elas estão salgando a terra e sendo luz do mundo. A pouca força de Filadélfia, isso não é um motivo de descrédito para a igreja. É justamente nessa pouca força da igreja que está guardado aqui toda a integralidade, toda a autenticidade, todos os elementos que faz com que essa igreja ela seja de fato algo verdadeiro e digno de elogio do Senhor. Quando eu penso na Igreja Batista em Quitaúna, obviamente eu penso no nosso desenvolvimento, penso no nosso crescimento, tanto qualitativo quanto quantitativo. Mas eu não quero pensar, eu não posso pensar, eu não posso ceder a nenhum tipo de pressão, e todos nós não podemos ceder a nenhum tipo de pressão pelo desejo de termos poder. O reino de Deus não é daqui. A gente não trabalha na chave do poder. A gente não trabalha na força das exterioridades. A gente não trabalha na performance. Como eu disse semana passada, a gente não trabalha com créditos e débitos. Prefiro ser uma igreja com pouco poder, mas uma igreja digna de ser elogiada pelo Senhor, porque é uma igreja fiel. Fiel ao Evangelho, fiel a Jesus, fiel à palavra do nosso Cristo. Uma igreja fiel no pouco. Uma igreja que não tenha ambição no sentido negativo, de querer ter poderio, de querer influenciar outras dimensões da esfera social. Nós queremos influenciar sim, mas através da nossa fidelidade ao Evangelho, compartilhando amor, graça, misericórdia e sendo fiéis ao pouco. Eu acho que a igreja ela pode se desenvolver, ela pode crescer qualitativamente, de maneira quantitativa, mas isso tem que acontecer de uma forma natural. Isso tem que acontecer como consequência do nosso trabalho, do nosso coração, e de tal maneira que a gente nunca seja seduzido por sermos poderosos nessa terra, sermos poderosos como religiosos. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós devemos desejar, porque como bem disse o Cristo aqui, é essa igreja que ele conhece e que tem pouca força, que ele sabe, mas que guarda a palavra e não nega o nome dele, não barganha o evangelho, não deturpa o evangelho, não negocia o evangelho, não afeta e não distorce a imagem do Cristo para as pessoas. É melhor ser fraco, é melhor ter pouca força e ter esse tipo de fidelidade do que ter muita força e parecer para os outros, mas não ser para aquele que de fato nos conhece. O verso 9 diz assim: vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. É muito interessante perceber que essa igreja ela estava lidando com forças interiores ali. Na verdade, aqui, conforme o texto nos diz, judeus que na verdade estão se manifestando e sendo mentirosos. Gente que está deturpando o evangelho, gente que está deturpando a mensagem de Cristo, gente que tem aparência, que tem jeito de religioso, que está dentro da comunidade, mas na verdade está fazendo o jogo de Satanás. São a sinagoga de Satanás, ou seja, do adversário de Deus, do adversário do Cristo, do anticristo, do anti-evangelho. Nós, com certeza, temos que lidar com essas forças interiores dentro da nossa comunidade que jogam contra, fazem gol contra, é fogo amigo. Como diz o Carlos Leite, às vezes ele comenta, né? A gente não combinou com os russos, né? Pensando nessa coisa da Guerra Fria, né? Mas o fato é que às vezes não, sempre nas comunidades religiosas nós lidamos com pessoas
que estão conosco, estão presentes conosco, mas elas na verdade ali estão fazendo um papel que vai na contramão, na oposição da mensagem do Cristo, do Evangelho da graça, do amor, da misericórdia e assim por diante. E eu acho muito interessante pensar que esse texto que está elogiando essa igreja, Jesus diz: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Veja agora o que eu farei com esses que são os mentirosos. Eu farei com que eles se prostrem diante dos pés de vocês e reconheçam que eu os amei. É interessante que quem faz isso é Jesus. É Jesus quem exerce justiça. É Jesus quem separa joio de trigo. É Jesus quem exerce esse papel decisivo, importante, significativo de fazer essa justiça e de trazer à luz os problemas, de trazer à luz as disfunções, de trazer à luz e mostrar para esses que estão indo no caminho oposto à palavra de Deus, que de fato esses que são fracos, esses que têm pouca força, esses que não demonstram assim talvez esse fanatismo, são esses que são os amados, são esses que são os elogiados, são esses que são os queridos. E eu acho que aqui a gente tem uma grande lição, porque se nós quisermos ser elogiados por Jesus, nós nunca podemos ser aqueles que buscam e desejam e fazem vingança com as próprias mãos. Nós nunca podemos ser aqueles que querem separar o joio do trigo, que querem trazer à luz, custe o que custar, pela força do nosso braço, as incoerências. O que eu quero dizer, para nós sermos elogiados, nós devemos ter o nosso coração purificado de todo tipo de sede por vingança, por todo tipo de sede por essa justiça muitas vezes que soa no vocabulário religioso como algo legalista. Esse desejo, muitas vezes apologético, por trazer à luz a verdade, custe o que custar, e a verdade de acordo com aquilo que eu interpreto como a verdade. Se nós quisermos ser uma igreja elogiada, nós devemos ter paciência, domínio próprio, mansidão e purificação do nosso coração e das nossas intenções de todo tipo de desejo de fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Nós devemos entregar ao Senhor certas coisas, para deixar que Ele cuide de determinados problemas, de determinadas situações, e exponha a luz, de maneira tal que nós confiemos nele e desconfiemos de nós. Porque no afã, muitas vezes, de produzir justiça, o nosso coração pode ser facilmente deturpado a produzir injustiça e agirmos de maneira equivocada. Eu não estou dizendo que nós devemos, Senhor, faz justiça e se vinga em nosso nome. Eu quero dizer o seguinte, que essa igreja que está sendo elogiada, ela não está interessada, não está comprometida com vingança, com responder à violência com mais violência, o ódio com mais ódio, a destruição com mais destruição. Nós devemos deixar para o Senhor cuidar das coisas que estão ocultas no nosso meio, para as coisas que estão acontecendo, das quais nós não temos sequer a condição ali de separar esse joio e trigo. Que a gente purifique o nosso coração dessa sede, dessa coisa apologética, dessa coisa guerreira. Que a gente se livre disso, para que a gente confie plenamente na mão do Senhor. Para que Ele venha fazer a justiça da maneira como Ele achar adequado, porque a justiça é dele. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Que a gente possa entregar isso a Ele. Às vezes a gente passa por situações dentro da comunidade religiosa, dentro da vida da igreja,
que nos afetam, que nos machucam, que nos ferem. Meu irmão e minha irmã, quero trazer uma palavra para você nesse sentido. Se nós quisermos ser uma igreja que é elogiada, uma igreja que é tida, uma igreja modelo, exemplo, que a gente não busque vingança, que a gente busque sempre a pacificação e que a gente ore ao Senhor e confie nele para que ele traga luz a todo tipo de problema, para que ele traga solução para todo tipo de conflito, para que ele ilumine pessoas que muitas vezes possam ser que nem essa, gente da sinagoga do Satanás, gente mentirosa, que ele traga luz, que nós sejamos cautelosos, que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos muito cuidado, que nós pisemos em ovos, para deixar que o Senhor mostre para nós aquilo que Ele tem que fazer. Para que o Senhor faça aquilo que Ele tem que fazer e não nós. O verso 10 diz que visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, e eu também o guardarei da hora da provação que você está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa última característica é a característica que mostra que essa igreja com pouca força, essa igreja que não fica se vingando, não fica fazendo justiça com as próprias mãos, mas deixa para o Senhor, é uma igreja também que persevera. Nós estamos desenvolvendo o trabalho, estamos empolgados, eu particularmente muito empolgado, com vontade de trabalhar, de fazer muita coisa na igreja, das coisas acontecerem, da gente criar um tipo de trabalho sólido. Mas a igreja elogiada pelo Senhor não é uma igreja que se empolga com passos curtos. Não é uma igreja que se empolga com um grande evento. Não é uma igreja que se empolga com um grande planejamento de um ano. Não é uma igreja que se empolga simplesmente com um culto abençoado. Não é uma igreja que para e fica, de alguma maneira, embriagada de um momento de felicidade. A igreja elogiada aqui, a igreja de Filadélfia, é uma igreja que persevera, que caminha, que persevera continuamente, guardando a palavra do Senhor, guardando o evangelho do Senhor. É uma igreja que tem um trabalho consistente, olha só, mesmo na fraqueza dela, mesmo na pouca força dela, um trabalho consistente ao longo de muito tempo. Mais importante do que a chegada, do que a comemoração, é a caminhada, é a jornada. E nós precisamos olhar para esse ponto e meditar sinceramente, de maneira profunda, sobre a nossa comunidade de fé. Nós precisamos meditar e entender que o importante para nós nos desenvolvermos como comunidade e sermos uma igreja passível de ser elogiada pelo Senhor, precisamos perseverar. E a perseverança, ela faz com que o nosso trabalho obrigatoriamente seja um trabalho contínuo. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Nós precisamos desenvolver um trabalho que tenha consistência, que tenha fundamentação, que tenha solidez, que seja robusto, para ser desempenhado e trabalhado ano após ano, ano após ano, ano após ano, se desenvolvendo, crescendo em qualidade, com mais intimidade com o Senhor, com mais espiritualidade, com mais desejo, com mais força. Eu não sei o que você espera para Quitaúna, não sei as suas expectativas para Quitaúna, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, e eu não sei se elas se referem simplesmente ao final desse ano, ao pós-pandemia, ao ano que vem, etc, etc. Quais são os seus alvos? Quais são os seus checkpoints ali para você sinalizar e falar, puxa, aqui foi
foi bacana, aqui a gente atingiu o ápice. Eu gostaria que nós criássemos como cultura, como algo do nosso DNA como comunidade, que o nosso trabalho, ele não para, ele persevera, ele continua, que as nossas expectativas estejam vinculadas a uma caminhada de longo prazo, a uma longa caminhada, ano após ano, semestre após semestre. Para nós sermos uma igreja elogiada, nós precisamos ser uma igreja que persevera. No caminho, nessa jornada, vão ter atritos, vão ter problemas, vão ter dificuldades, vão ter às vezes brigas, situações chatas, situações imprevisíveis. Mas nós, como igreja, como comunidade, se quisermos ser elogiados, devemos guardar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus e perseverarmos no nosso trabalho, perseverarmos na nossa atuação. Você que é líder da igreja, não desista, persevere. Continue caminhando dia após dia, semestre após semestre, ano após ano. Você que é membro da igreja, continue servindo onde quer que você sirva com perseverança. Tenha para si que não existe aposentadoria no reino de Deus. Não existe um momento de férias no reino de Deus. A gente está perseverando dia após dia. Podem vir pandemias, podem vir doenças, podem vir dificuldades, podem vir problemas, podem vir gente da sinagoga de Satanás, pode vir gente mentirosa, pode ter a dificuldade que for. Nós não somos daqueles que desistem, que param, mas daqueles que persistem, aqueles que resistem, aqueles que perseveram. Se nós quisermos ser essa igreja elogiada, essa igreja tida com características de elogios, nós devemos ser uma igreja perseverante. Isso passa por mim, isso passa por você. Você tenha isso dentro do seu ser, isso dentro do seu DNA como igreja. A gente vê aqui algumas características nessa igreja que distorcem o nosso conceito, quebram os nossos paradigmas daquilo que de fato pode ser tido no mundo, na nossa sociedade, até mesmo no meio religioso, como elementos de sucesso. Uma igreja com pouca força, uma igreja que não quer fazer justiça com a própria mão, mas é Deus quem faz, e uma igreja que é perseverante. Uma igreja que não para, persiste. Poxa vida, mas estamos só com alguns pouquinhos irmãos aqui, persiste. Pode ter um irmão, pode ter 20, pode ter 1000. Persiste. O trabalho é consistente, não para. Porque é o Evangelho, porque é a palavra de Jesus. A gente continua perseverando nessa caminhada. Essas características são características de uma igreja de sucesso na ótica de Cristo. Que tipo de igreja nós queremos ser? Foi essa pergunta que nós abrimos lá atrás. Lá na semana passada, que eu provoquei vocês nesse sentido, a igreja que nós sonhamos. Olha, se eu for ser elogiado pelo Senhor como parte da igreja dele aqui na terra, eu imagino que aqui nessa carta do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, nós temos aqui alguns elementos que mostram para nós claramente a maneira pela qual, os critérios pelos quais Deus vai nos avaliar. Não vai ser se nós somos uma igreja poderosa, não vai ser se a gente pegou e expulsou da igreja os mentirosos e chutou eles para fora. Não vai ser se nós simplesmente nos empolgamos com alguns eventos que nós fizemos ano passado. O trabalho vai ser avaliado dentro de outras características, dentro de outros critérios que não estão vinculados a exterioridades, não estão vinculados aos padrões que o mundo usa para avaliar a mim e a você, tanto de maneira institucional numa comunidade religiosa como no seu ambiente profissional. Jesus vai usar os critérios dele e ele vai tentar perceber isso. Se, independente da nossa fraqueza, se nós estamos sendo fortes no sentido de depender da graça dele. Se, independente da nossa aparência de pequenez, nós estamos sendo fiéis a ele. Eu quero te encorajar
a olhar para esse texto e fazer um exercício. Será que você, como membro de Quitaúna, como parte dessa comunidade, consegue se enxergar nesse elogio? Consegue se enxergar nesse feedback, nessa resposta, nessa avaliação positiva do Senhor? Se não, quais são os caminhos que nós precisamos corrigir? Será que a gente está com muita sede por poder? Será que a gente está com muita sede de vingança? Será que nós estamos nos empolgando com pouca coisa? Ou será que não? Que nós estamos preocupados com autenticidade, com sinceridade, com fidelidade ao Senhor, em expor e sinalizar o reino de Deus de uma maneira que agrade o coração do Pai. Gente que não expressa um poderio, gente que não tem sede por vingança, e gente que não se empolga com pequenas coisas, mas que na sua pequenez trabalham sinceramente e perseveram dia a dia para anunciar o evangelho do reino. Queria te encorajar a ser humilde, a se contentar e se alegrar com a graça de Jesus. Eu quero te encorajar a não se apegar a exterioridades, a não se medir através dos padrões e requisitos mundanos, a não trabalhar na chave do poder, da performance, da vingança. Eu quero te encorajar, mesmo que talvez as pessoas olhem para você e olhem para a gente, puxa, esses caras são loucos, esses caras são bobos, esses caras não sabem nada, esses caras não fazem certo, esses caras não fazem direito, esses caras estão jogando, estão trabalhando de uma maneira que não vai dar em nada. Persevere no Evangelho. Persevere no caminho de Jesus. Continue sendo fiel a Cristo, perseverando, obedecendo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Guarde o teu coração da arrogância, guarde o teu coração da mentira, guarde o teu coração da sede por poder, por vingança. Guarde a tua alma de tudo aquilo que é aparência, de poderio, de sabedoria. Se humilhe na presença do Senhor, para deixar que, da maneira como diz o apóstolo Paulo, a nossa fraqueza é que a gente é forte, que a graça de Jesus nos baste, que a tua graça nos baste. É assim que uma igreja é elogiada, é assim que uma igreja é reconhecida pelo Senhor. São esses tipos de fruto, esses tipos de obra que agradam o coração do nosso Senhor. E não aparência, não exterioridades, mas um coração sincero, contrito, limpo e puro. Te convido a orar comigo nesse momento. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por esse tempo abençoado. E humildemente nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo que a gente não se apegue, Senhor, ao poder, que a gente possa ser fraco de poder, mas cheios do poder do Teu Espírito Santo que nos faz humildes. Eu peço, Senhor, que o Senhor purifique o nosso coração de toda a sede por vingança, mas que o Senhor nos encha de bondade, de misericórdia e de graça, Pai, e que o Senhor converta o coração de todos aqueles que estão talvez seduzidos por uma outra mensagem, por um outro evangelho. Que o Senhor ilumine a mente deles, o coração, para que possa haver uma mudança de mente, para que eles venham somar esforços nesses que querem tão somente ser fiéis ao Senhor. Pai, eu peço a Ti humildemente, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude a não nos orgulharmos, envaidecermos, nos enchermos de vanglória por conta de um evento, por uma noite, por um dia, por um ano especial, mas que o nosso trabalho como comunidade de Jesus na terra seja um trabalho de gente que persevera, de gente que faz algo consistente, que faz algo duradouro, gente que
independente das circunstâncias, dos problemas, das situações, continua caminhando no teu caminho, continua caminhando, te seguindo, sendo fiel ao Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos uma igreja que um dia será elogiada pelo Senhor. Nos ajude a observarmos os teus critérios, quebrarmos os nossos paradigmas, quebrarmos os nossos critérios, para que a gente seja balizado tão somente pela tua palavra. É o que nós humildemente te pedimos nessa noite, gratos a ti, gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos iluminado, tem nos dado direção e tem nos dado norte. Livra-nos de nós mesmos e que o Senhor, que conhece as nossas obras, possa nos conduzir em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero dar alguns recados rápidos. Em primeiro lugar, dizer para você que tem preparado, separado o seu dízimo, a sua oferta, que você continue fazendo isso com muita alegria no teu coração, desejoso e desejosa de investir no reino de Deus, de contribuir para que essa comunidade ela possa continuar organizada, possa trabalhar com esses recursos de uma maneira sábia e adequada, para que a gente possa ali como comunidade, como igreja local, cumprir com todas as nossas obrigações, mas que você faça isso como ato de adoração ao Senhor. Não querendo algo em troca, mas que você se sinta já alguém que está plenamente que foi alvo de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que você tão somente alegremente adore ao Senhor, reconhecendo que é Ele que te dá o ar que você respira, é Ele quem te dá a tua provisão e que todos os nossos recursos já são dele, na verdade, que nós estamos tão somente ali alegremente contribuindo para que essa obra continue a acontecer na Igreja Batista em Quitaúna, expandindo e sinalizando o reino de Deus. Temos nossa campanha do Fundo de Distribuição de Recursos, continue investindo lá para que a gente continuar com todas as nossas atividades de distribuição de comida, cobertores, sopas, cafés da manhã e etc. Participe da campanha do agasalho. Se você precisa que alguém passe na sua casa buscar doações de roupas, agasalhos bons ali, né, bem que não estão deteriorados, converse com a Jaque do nossa ação social, ela vai orquestrar alguém ali para ir buscar essa doação, você pode deixar lá na igreja. Também nos siga nas nossas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e você vai ter acesso ali a todos os nossos conteúdos, tudo aquilo que está acontecendo na nossa comunidade, @oficialibq. Deus abençoe muito sua vida e eu quero nesse momento fazer uma oração para nós encerrarmos o culto dessa noite. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que nós saímos daqui transformados, cheios do Senhor, cheios da tua graça e do teu amor, Pai. Eu peço pela minha vida, pela vida da nossa comunidade, que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, nos enchendo do teu Espírito Santo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do teu Espírito Santo seja com toda a tua igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe ricamente a sua vida e tenha uma rica e feliz semana na presença do Senhor. Um beijo no teu coração.